Arrisquemos viver por amor. Deus é amor. Ele afasta o medo. Deus é amor. Arrisquemos viver por amor. Deus é amor. Ele afasta o medo. Querido irmão, querida irmã, vamos acompanhar mais um encontro sobre o livro do Deuteronômio. No encontro anterior, nós falamos da composição desse livro no conjunto do Pentateuco. Todo o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, foram elaborados por autores diferentes e vários autores no mesmo livro, como que camadas redacionais que, em um determinado momento, foram reunidas e formaram o que hoje nós chamamos de Pentateuco ou Torá. O Gênesis, o Êxodo, o Números, Deuteronômio, o livro que nós estamos estudando. E especificamente o livro Deuteronômio, nós acompanhamos as divisões do livro, percebemos que ele se estrutura em torno de alguns discursos e nesse encontro queremos entrar no conteúdo desse livro. De nada adianta estar apresentando, falando a respeito, se a gente não entrar, não for ao texto. Então, tome desde já a sua Bíblia, abra no livro do Deuteronômio. Vamos aqui acompanhar algumas passagens principais do livro do Deuteronômio nos próximos encontros. Então, a primeira parte do Deuteronômio, no capítulo 1 ao capítulo 4, é uma recordação de tudo que o povo viveu. Recordando que no livro do Êxodo, o povo estava escravo no Egito, Deus suscita Moisés, e Moisés lidera o povo saindo lá da escravidão do Egito rumo à terra prometida, a terra que Deus promete a Moisés e aos descendentes. E o livro do Êxodo, Levítico, Números, vão falar dessa travessia do povo de Israel. O livro de Deuteronômio começa recordando essa travessia e projetando já para a posse da terra. Então, o livro de Deuteronômio começa assim, com as seguintes palavras: Estas são as palavras que Moisés falou a todo Israel no Além Jordão, no deserto de Arabá, defronte o Mar Vermelho. Então, essa é a abertura do livro. E com isso já mostra que o livro tem um caráter exortativo, porque Moisés se dirige ao povo. Inclusive, esse primeiro versículo é o nome do livro do Deuteronômio na língua hebraica, Devarim, que significa estas são as palavras. E aí, continuando o texto, que Moisés falou para todo Israel. Ou seja, Moisés é quem fala em nome de Deus para todo o povo. E continuando, o livro do Deuteronômio apresenta o dom e a promessa da terra.
capítulo 1, versículos 6 e 8, diz assim: No monte Horebe, o Senhor nosso Deus nos disse: Já ficaste bastante tempo nesta montanha. Voltai-vos e parti, e entrai na região montanhosa dos amorreus, dos demais habitantes na Arabá, na montanha, na baixada no deserto do Negueb, e na costa marítima, terra dos cananeus e do Líbano, até o grande rio, o Eufrates. Vede, eu ponho diante de vós esta terra. Entrai e tomai posse da terra que o Senhor Deus jurou dar aos vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, a eles e à sua descendência depois deles. Ou seja, a promessa da terra é recordada ao povo. A terra prometida por Deus era a motivação do povo para sair daquela escravidão do Egito. E o povo fazia esse gesto de confiança em Deus, confiança na promessa da terra, na promessa de Deus, e seguia adiante sob a liderança de Moisés. E aqui no capítulo 1 do Deuteronômio, o povo vai se organizando e vai partindo para o deserto. Ora, no livro do Êxodo já tem uma partida da escravidão do Egito rumo à terra prometida. O livro do Deuteronômio recorda, repete com outras palavras, coloca-as em forma de exortação para o povo, porque o autor estava preocupado em instruir o povo nessa memória do passado, da ação de Deus, para que o povo siga adiante, tendo como horizonte diante de si essa promessa de Deus. Um texto importante é no capítulo 1 ainda, no versículo 33, que diz assim: O Senhor Deus ia adiante de vós pelo caminho, procurando lugar para os vossos acampamentos. De noite, no fogo, para vos mostrar o caminho para andar, e de dia, na nuvem. E ainda, no capítulo 2, versículo 7, diz assim: Sim, o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra de tuas mãos. Ele conhece teu caminhar por este vasto deserto. Faz 40 anos que ele está contigo e nada te faltou. Quer dizer, o povo não está sozinho, iludido com uma promessa. O povo vai caminhando sob a liderança de Moisés. E mais, o povo caminha com a presença de Deus. Deus se faz presente nos acontecimentos daquele povo. Deus se faz presente no cotidiano daquelas pessoas, em meio àquela travessia que o povo estava fazendo. O povo não estava abandonado. O povo não estava à mercê da própria sorte. O povo seguia com Deus. E os capítulos 2 e 3 do Deuteronômio vai mostrando essas conquistas por causa da presença de Deus entre o povo, no meio do povo. E no capítulo 4 começa então a apresentação da lei do Senhor, porque a aliança se constitui entre as duas partes, entre Deus, que promete um povo, uma terra, e da parte do povo, o povo deveria cumprir os mandamentos, cumprir as normas. Era parte do povo na aliança. O povo deveria ser fiel ao Senhor e assim o Senhor também era fiel ao seu povo. Então, no capítulo 4 se apresenta as condições para a posse da terra.
capítulo 4, versículo 1 diz assim: E agora, Israel, ouve os preceitos e as normas que eu vos ensino a pôr em prática, para que vivais e para que entreis e tomeis posse da terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos ordeno, nada dela tirareis. Guardais os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos ordeno. E aí segue o texto, mostrando o valor que tem a lei para o povo de Israel. A lei não era mero cumprimento de norma. A lei era a parte do povo na aliança. Cumprir a lei, as instruções, os mandamentos, cumprir a palavra de Deus, era um compromisso de Israel com o seu Deus pela aliança feita. E essa lei tem algumas características, tem algumas particularidades. Essa lei que o povo de Israel deveria cumprir. Por exemplo, a recusa da idolatria, porque a idolatria, a busca de outros deuses, era um sinal de infidelidade à lei. No capítulo 4 ainda, a partir do versículo 44, vai se promulgando a lei para o povo de Israel. No capítulo 5, temos aquilo que nós chamamos de Decálogo, os 10 Mandamentos, que também já apareceu em Êxodo, capítulo 20. E no capítulo 6, continuando a apresentação do dom da lei para o povo de Israel, a lei deve ser cumprida por amor. E tem no capítulo 6, versículo 4, um texto muito conhecido nosso e repetido pelos judeus na antiguidade, que diz assim: Escuta, Israel, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é um. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua força. Estejam no teu coração estas palavras que hoje te ordeno. Isto é, a lei deveria ser cumprida por amor a Deus. O povo deveria escutar a Deus. E essa escuta de Deus não era um reconhecimento da consciência, um delírio. A escuta de Deus era a percepção da presença de Deus no cotidiano de suas vidas, naquela história vivida, naquele meio em que o povo de Israel se encontrava. Nessa escuta do Senhor Deus, Israel deve amar, consequentemente, cumprir aquilo que ouve de Deus, isto é, viver os mandamentos, viver o amor, viver conforme a instrução de Deus, os mandamentos de Deus. Então, a lei é apresentada como esse dom de Deus para o povo, para que o povo cumpra e assuma a promessa da terra, a promessa dada por Deus. Depois, Moisés é apresentado como o mediador entre Deus e o povo. No capítulo 7, tem a oposição novamente à idolatria, isto é, a idolatria era a infidelidade do povo de Israel à aliança com o Senhor. No capítulo 8, temos a importância da memória para o povo de Israel, porque era pela memória do povo, recordando os acontecimentos, que o povo reconhecia a presença de Deus.
No capítulo 9 temos o tema da terra e o valor que tem a terra para o povo de Israel. Era um elemento identitário para o povo. E no capítulo 11 é um distintivo do povo de Israel em relação aos outros povos. Enquanto que os outros povos tinham deuses diferentes, deuses fabricados, o povo de Israel acreditava no Deus único, um Deus que eles não viam, mas ouviam. É um Deus que age na história. É um Deus que se faz presente por meio dos acontecimentos. E esse Deus se comunica, se relaciona com o povo, fez uma aliança com o povo. Da parte de Deus, ele permanece fiel à promessa da terra. Em contrapartida, o povo deveria ser fiel, buscar ser fiel, cumprindo os mandamentos. Se Israel cumpre os mandamentos, Israel tem a vida. Se não cumpre, Israel faz experiências de morte. Para concluir o nosso momento de hoje, tomo o texto de Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26, que diz o seguinte: Eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção se obedecerdes aos mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição se desobedecerdes aos mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviar do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Ou seja, assim como a palavra de Deus, os mandamentos estavam diante daquele povo, assim também essa palavra que hoje nós estudamos e rezamos está diante de nós, para que a cumpramos e tenhamos a vida, e a vida em abundância. Leitura do livro do Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 1 a 13. Este é o mandamento. Essas são as leis e os decretos que o Senhor vosso Deus ordenou que eu vos ensinasse, para que os observeis na terra em que ides entrar para dela tomar posse. Assim temerás o Senhor teu Deus, observando durante toda a vida todas as suas leis e mandamentos que te prescreva a ti, a seus filhos e netos, a fim de que se prolonguem teus dias. E tu, Israel, ouve e cuida de os pôr em prática, para seres feliz e te multiplicares sempre mais na terra onde corre leite e mel, como te prometeu o Senhor, o Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as suas forças. E terás gravadas no teu coração todas essas palavras que eu hoje te ordeno. Tu as repetirás com insistência a teus filhos e delas falarás quando estiveres sentados em casa ou andando a caminho, quando te deitares ou te levantares. Tu as prenderás como sinal à tua mão e as colocarás como faixas entre os olhos. Tu as escreverás nas entradas da tua casa e nos portões da tua cidade. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra que a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, jurou dar-te, com cidades grandes e belas que não edificastes, casas cheias de todas as espécies de bens que não ajuntastes, cisternas já escavadas que não cavastes, vinhas e oliveiras que não plantaste, e quando comeres e de ti fartares, cuida para não esquecer o Senhor que te tirou do Egito, casa da escravidão. Temerás o Senhor teu Deus, a ele servirás e só por seu nome jurarás. Palavras do Senhor. Este texto que lemos traz as recomendações, os mandamentos, as leis e os decretos de Deus para o povo
israelita, para o povo liberto da escravidão e que está agora vivendo tempos de prosperidade na terra prometida, né? São como conselhos de um pai amoroso para que esse povo, para que seus filhos sejam felizes, prósperos e que vivam em harmonia. Há uma solicitação de Deus para que o povo não esqueça tudo o que aconteceu, não esqueça da escravidão, não esqueça do sofrimento no Egito e não esqueça do processo que foi necessário para chegar nessa terra prometida. E Deus ainda solicita que toda essa memória seja repassada de geração em geração, que a crença no Deus Todo-Poderoso, a crença no Pai amoroso seja passada aos filhos, aos netos e assim por diante, para que o povo sempre se lembre e sempre tenha em mente todo o processo, tudo o que aconteceu, para não repetir. Para não repetir as dificuldades, para não repetir os erros, né? Então, é uma solicitação de Deus para que esse povo saiba ouvir com atenção as recomendações de Deus, para que esse povo saiba amar com cuidado e com toda a sua força esse Deus, esse Pai amoroso, e para que esse povo saiba transmitir todos os mandamentos de Deus para as gerações futuras, né? Para que saiba catequizar essa geração futura. E nos remete ao pensamento, à autoavaliação, né? O que significa para a gente escutar, amar e catequizar ou repassar para as próximas gerações. A gente sabe ouvir com atenção, a gente sabe amar com todas as nossas forças, com todo o nosso ser, com toda a nossa vida, e a gente sabe ensinar aos filhos, aos netos, às crianças, aos amigos próximos, né? Os mandamentos de Deus, esse amor de Deus. A gente sabe ensinar aos outros perceber a presença de Deus no nosso cotidiano. Aliás, é esta percepção de Deus no nosso cotidiano, né, essa percepção contínua da ação de Deus na nossa vida, que significa amar a Deus com toda a nossa força. Amar a Deus em todas as vertentes da nossa vida. É amar a Deus não só na igreja, não só durante as nossas orações, mas também durante o nosso trabalho, durante o nosso cuidado com a casa, durante o nosso cuidado com o nosso corpo, com nós mesmos, o nosso cuidado com a nossa família, né? Amar a Deus em todos os âmbitos da nossa vida, é lembrar da presença de Deus em todos esses âmbitos, é refletir sobre como Deus tem nos ajudado em todas essas questões. E escutar a Deus pelo menos para mim, o exercício mais complexo, que é um exercício do silêncio. É o exercício de parar com a mente aberta só para ouvir, e ouvir com atenção, ouvir com entendimento as palavras de Deus, o que Deus pretende e o que Deus solicita de cada um de nós. E esse ouvir é tão difícil porque não basta ouvir e entrar, precisa sair, né? A gente precisa ter esse silêncio de entender, ouvir e entender o que Deus quer pra gente e a partir daí gerar uma ação. E essa ação que o texto propõe, né, é a ação de transmitir a memória, de transmitir o amor. Eu fico, inclusive, pensando que não pode ser só, né? Apesar de que não é fácil, apesar de que não é pouco, mas não é só transmitir o ensinamento e transmitir a memória, mas viver e aplicar. Porque aplicar esse ensinamento e aplicar essa memória, né, da experiência com Deus e da experiência dos nossos antepassados é transformar o mundo.
é gerar a liberdade, é fugir da escravidão. Essa semana a gente celebrou, né, o Dia da Independência do Brasil. E aí eu passei o dia todo me questionando que independência é essa e que independência que de fato a gente quer. Não só para o nosso Brasil, mas para a nossa vida, para a nossa comunidade, para a nossa sociedade. Será que somos todos livres? Pensando na pandemia, né? Somos todos privilegiados de poder ficar afastados, somos todos privilegiados de conseguir trabalhar de dentro de casa, somos todos privilegiados de conseguir manter o nosso padrão de vida, mesmo quando muitas outras pessoas estão morrendo, estão adoecendo, estão sofrendo e correndo riscos, né, sem poder se afastar, tendo que manter um trabalho ou às vezes perdendo o trabalho. Que independência é essa que o nosso país tem quando mantém escravo a sua população, escravo da segregação, escravo da fome, escravo da miséria, escravo da inadequação da habitação, escravo da ausência de habitação, escravo da ausência de educação. Esse texto bíblico, ele fala, né, sobre como escutar a Deus nos leva a essa liberdade, nos leva a essa independência. E aí, pensando nessa independência, a gente pode, né, fazer o exercício de tentar entender o que significa pra gente escutar e o que significa pra gente a obediência. Obediência ao que Deus espera, a liberdade que Deus propôs para esse povo, a obediência e ouvido atento, né, aos mandamentos de Deus. O que significa para a gente amar a Deus com todas as nossas forças, com todo o nosso ser, com todo o nosso pensamento, com todo o nosso entendimento. Como a gente tem ouvido a Deus, a gente tem ouvido como discípulos atentos, a gente tem entendido o que Deus quer nos dizer, a gente tem entendido e obedecido e aplicado, ensinado aos outros e vivenciado esses mandamentos. Esse exercício de pensar, de avaliar, é um exercício trabalhoso, é um exercício bastante complexo e às vezes até dolorido mesmo, assim, da gente se reconhecer falhos, a gente se reconhecer como ainda inadequado, ainda incapaz de cumprir plenamente o que Deus nos solicita. Né? Mas esse exercício é o que nos leva ao crescimento, à virtude e ao entendimento verdadeiro e real do que Deus nos pede. Que nós, comunidade cristã, possamos orar uns pelos outros, escutar uns aos outros e transmitir uns aos outros os ensinamentos que aprendemos e que absorvemos da nossa leitura, do nosso estudo e da nossa escuta atenta à palavra de Deus. Façamos nossa a súplica dos desprezados deste mundo e dos que são considerados sem valor. O Senhor, amigo dos pobres, venha nos libertar. Ó Senhor, dá-me tua mão, não nos abandones não. Ó Senhor, dá-me tua mão, não nos abandones não. Ó Senhor, vem socorrer-me, vem depressa, com minha vida eles querem acabar. Eles tramam contra mim, de mim se riem,
clamor dos mortos de vergonha onde ficar. Quem te busca salte e dance de alegria. O Senhor sim que é grande, é voz dos pobres. Coitado eu sei que sou, mas tu me amas. Ó meu Deus, meu Salvador, vem não demores. Glória ao Pai que em Jesus nos escolheu. Glória ao Cristo que por nós se entregou. E ao Espírito de amor que um dia ungiu deste povo consagrado o louvor. Ó Senhor, dá-me tua mão, não nos abandones não. Ó Senhor, dá-me tua mão, não nos abandones não. Oremos. Criador da vida, pela vossa palavra, a terra produziu plantas contendo sementes e árvores de todos os tipos que produzem frutos. Os rios, as montanhas, os minerais, os mares e as florestas sustentam a vida. Todos os olhos se voltaram para vós, para satisfazerdes as necessidades de todos os seres vivos. E ao longo do tempo, a Terra sustentou a vida. Ao longo dos ciclos planetários, de dias e estações, renovação e crescimento, abris a vossa mão para dar às criaturas a nossa comida no momento propício. Em vossa sabedoria, nos destes o Shabat, um tempo abençoado para descanso na gratidão por tudo que nos destes. Um tempo para nos livrarmos do consumo viciante. Um tempo para permitir que a terra e todas as criaturas descansem do fardo da produção. Mas, ultimamente, o nosso viver força o planeta para além de seus limites. Nossas demandas por crescimento e nosso ciclo de produção e consumo sem fim estão exaurindo o nosso mundo. As florestas estão desmatadas, o solo erodindo, os campos morrendo, os desertos aumentando, os mares acidificando e as tormentas aumentando. Não temos permitido que as terras guardem o seu Shabat, e a terra está lutando para ser renovada. Durante esse tempo da criação, pedimos que nos deis coragem para guardar o Shabat do nosso planeta. Fortalecei-nos com a fé para acreditar em vossa providência. Inspirai-nos com a criatividade para compartilhar aquilo que recebemos. Ensinai-nos a nos satisfazer com aquilo que é suficiente. E conforme proclamamos o jubileu pela terra, envieis o vosso Espírito Santo para renovar a face da criação. Em nome daquele que veio proclamar a boa nova para toda a criação, Jesus Cristo. Amém. Retomando o chamado de Deus ao profeta Jeremias, peçamos a graça de vencermos nossos medos e hesitações e permanecermos fiéis à sua palavra. Antes que te formasse dentro do seio de tua mãe, antes que tu nascesses, te conhecia, te consagrei para ser meu profeta entre as nações. Eu te escolhi, irás onde enviar-te, o que eu te mando proclamarás.
que arriscar, ai de mim se não o faço. Como escapar de ti, como calar se tua voz arde em meu peito? Tenho que andar, tenho que lutar, ai de mim se não o faço. Como escapar de ti, como calar se tua voz arde em meu peito? Não temas arriscar-te, porque contigo eu estarei. Não temas anunciar-me, em tua boca eu falarei. Entrego-te, meu povo vai arrancar e derrubar, para edificar, destruirás e plantarás. Tenho que gritar, tenho que arriscar, ai de mim se não o faço. Como escapar de ti, como calar se tua voz arde em meu peito? Tenho que andar, tenho que lutar, ai de mim se não o faço. Como escapar de ti, como calar se tua voz arde em meu peito?